Bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma live semanal que se propõe a abordagem da gente fazer algumas recomendações práticas para que você alcance a saúde extraordinária. Isso é uma jornada de construção da vitalidade na prática. Bom dia, Lúcia, bom dia, Isabel. Bora acordar, minha gente. Bora mandar aviãozinho pra galera que tá em casa de bobeira. Ou no batidão, é só ligar lá, deixa a gente falando, né? Quero que vocês participem, eu quero que vocês façam perguntas. Para quem tá chegando, meu nome é Adriana Brasil, eu sou mãe, médica, mulher, palestrante, há mais de 20 anos em prevenção de câncer, cirurgiã de cabeça e pescoço, com consultório, com aquela rotina agitada de consultas, cirurgias, reconstruções, que todo mundo já conhece. Tem muita gente aqui que já passou comigo, gente que é conhecida aqui, ó, Lúcia, Josi, bom dia, sejam bem-vindas. E vocês sabem que por muito tempo, como cirurgião de cabeça e pescoço, eu vivi a rotina do câncer avançado. Causado, não, melhorou. E isso foi uma consulta muito interessante por uns 15 anos, né? E eu achava que eu estava dentro das minhas premissas de prevenção. E aí veio aquela pandemia e eu perdi 5 amigos numa mesma semana. E foi quando, sabedora de que eu não iria fugir nem me enfiar dentro de uma caverna, né? Como muita gente fez, eu estava no front e eu precisava de alguma maneira fortalecer todos os recursos internos que eu tinha. Foi aí que eu fiz algumas pós, algumas mentorias, e a mentoria é muito interessante por causa disso, né? Sempre alguém que está na tua frente, ela te estende a mão para que você caminhe junto, porque sempre junto é mais fácil do que separado. E aí eu emagreci 14 quilos, comecei a fazer exercício físico, eu comecei a fazer uma transformação interna, isso há 3 anos. E aí que eu fui realmente entender que estava bem além da prevenção secundária, que é simplesmente fazer os exames preventivos. Mas estava mais além ainda da prevenção primária, que é mudar simplesmente o hábito. Eu digo que é necessário para que você construa essa jornada rumo à vitalidade, que você tenha a sua saúde extraordinária que você merece, primeiro uma desconstrução. Foi por isso que a gente começou essas lives semanais, foi por isso que eu me propus a criar uma comunidade de WhatsApp. Inclusive, se você está entrando agora e não conhece, ela é gratuita e todos os dias eu faço um vídeo bem rápido sobre uma recomendação prática, simples, que você pode colocar em prática como um desafio. E a somatória dessas recomendações vão te trazendo aquela vontade de realmente mudar. Então, nós falamos já do sono na primeira semana, da importância do sono. Depois a gente falou sobre o ritual matinal extraordinário, falamos da importância de se hidratar da água. Isso tudo, cada semana, né, um tema. Falamos sobre o sol, a importância do sol. Falamos sobre vários tipos de alimentação que acontecem além daquela alimentação que a gente faz pela boca. E essa semana a gente escolheu um tema que talvez seja o mais desafiador, que é como é que fala? Desacelerando fora, para que a gente consiga se reconectar com o ritmo dentro. E eu quero compartilhar com vocês como foi a minha percepção disso. Então, eu já tinha emagrecido aqueles meus quilinhos, eu já tinha iniciado a atividade física, já estava dormindo muito melhor, mas teve um dia que eu estava aguando uma planta artificial. Eu falei, gente, esse negócio não tá bom não, alguma coisa está errada, não é possível. E aí, dentro de mim, eu tinha uma justificativa assim, não, você não tem tempo, e você não sabe qual que é artificial, qual que é natural aqui em casa, molha tudo. E aí eu tinha percebido que eu estava molhando há alguns dias
uma planta artificial, porque ela era muito parecida com uma planta real. Mas veja o grau de desconexão com o ritmo interno. O nosso ritmo interno, para quem gosta de plantas, sabe que a gente conversa com as plantas, a gente faz uma conexão mesmo, a gente se conecta com a natureza, né? Então você molhar uma planta, aí eu falei, não, para tudo, gente, o que eu tô fazendo? O que eu não estou fazendo de tudo dos pilares da vitalidade que eu já trabalhei? Como é que eu posso estar nesse estado, né? Algumas outras coisas também, né, que eu reparava e que eu quero que você comente comigo aqui. Se você também tem esse sintoma, coloca sim para mim. Então eu vou listar alguns sintomas que, além desse que foi o suprassumo, né, da desconexão, o suprassumo de estar em ritmo diferente do ritmo interno. Mas coisas mais simples, como por exemplo, quando você para, a sua cabeça não para. Conta aqui pra mim nos comentários se você tem isso. Então, você tá parado, não, tô relaxando, agora tô parada, tô tomando meu cafezinho, inclusive, vamos tomar o nosso cafezinho juntos. Eu vou lá e a cabeça continua. Comenta aqui comigo, quem tem esse sintoma? Levanta a mão. Outro sintoma. Quando você tenta dormir mais cedo, você até consegue, a Jussi falou que tem também. Quando você consegue adiantar suas coisas para dormir mais cedo, você entra numa coisa que a gente chama de circuito reverberativo. O que é isso? Você deita e tudo que aconteceu no dia começa a voltar na sua cabeça, voltar na sua cabeça, voltar na sua cabeça. Cada vez que aquilo volta na sua cabeça, volta pior. Volta com uma sensação pior do que aquilo não dá para resolver. Fala aqui pra mim se você também... Raquel França, seja bem-vinda. Wagner, bom dia. A gente tá falando aqui dos sintomas que me alertaram sobre a necessidade de desacelerar. Um outro sintoma também que ficava muito ruim, assim, principalmente quando a gente tem filho, né? As minhas meninas eram um pouco menores e eu sempre gostei muito de levá-las a parque, levá-las à cachoeira, né? Eu já estava cultivando muito essa questão da ecofilia, de promover, né, questões em família para que você pudesse aproveitar. Então eu passava durante a semana, linda prima Mariângela, um beijo, querida. Passava a semana inteira programando o fim de semana. Então, ó, nós vamos para o Hopi Hari, nós vamos para São Pedro, que é uma estância aqui perto de águas, maravilhosa e tal. E quando chegava lá, né? Então, quer dizer, eu fiquei planejando. Então, durante a semana eu estava no futuro. Eu estava planejando o evento do fim de semana com as crianças. Quando eu chegava lá, eu estava planejando a saída para que elas não perdessem o horário de comer, para não perder o horário de dormir. E eu não conseguia ficar no presente brincando com elas. Então, isso é um absurdo, se você for pensar, né? A gente, quando está no presente, você está planejando o futuro, e quando chegou o futuro, você está planejando o próximo futuro. Ou você está pensando no que você poderia ter feito para ser melhor a experiência, ou você está pensando numa coisa que aconteceu. Até que um dia uma filha falou assim, mãe, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Não, assim, porque você congelou a tela. Então, eu devo ter tido uma parada mental, né? Tipo assim, né? E elas falaram, no meio de uma cachoeira. Então, eu tive essa percepção só porque eu já estava trabalhando os outros pilares. Porque certamente eu tive isso a vida inteira, mas como eu estava tão acelerada, que eu sequer percebia que eu não estava vivendo no presente, estava vivendo ou no passado ou no futuro. E isso tira você do teu ritmo interno. Então comenta aqui comigo, gente. Eu sou a única doida dessa história? Vocês sentem isso também? Ou já sentiram isso alguma vez? Fala pra mim, eu já. Porque eu percebi isso tudo de uma vez. Outra coisa também que acontecia muito. Eu tava numa boa, daqui a pouco eu tinha um ataque cardíaco. Daqui a pouco eu tinha um mal-estar, assim, uma sensação de que eu não estava ali, uma sensação de estar em outro lugar, uma sensação de não fazer parte daquele contexto. E
E aí, quando eu respirava fundo, eu falava assim, não, mas peraí, eu acho que eu exagerei, né? Então, eu sou de uma família de pai militar, mãe professora. Então, meu pai fala o seguinte, soldado bom é soldado morto. Olha isso. Ou seja, você tem que dar o seu máximo e você tem que dar sua vida por aquela coisa, né? Então, eu sempre fui de fazer tudo até me esgotar. Então, quem faz isso, por favor, fala que eu faço. Você só para quando você vai desmaiar. Você não para antes, né? Então, muitas vezes que eu tinha esses episódios de taquicardia, sensação de desmaio, não sabia onde estava, é porque eu já tinha passado das 11 horas e tinha começado 4 horas da manhã, sabe? Plantão, esse tipo de coisa. Então, esses são sintomas, gente, que não são normais, né? Veja, eu só reparei que eu tinha esses sintomas depois que eu já tinha corrigido alguns. Então, é muito importante que você liste, como eu listei aqui, tudo isso que você acha que está errado. Achou que tem alguma dúvida? Entra na nossa comunidade, a gente tem 1 hora por dia, mais ou menos, aberto para perguntas. E aí a gente traz isso, porque isso é muito complexo, não é fácil a gente identificar, principalmente quando a gente está no meio desse problema. E aí, eu estou fazendo essas lives aí realmente pensando em ser direta, então uma live de 30 minutos. E eu quero saber se além desses sintomas, vocês têm algum outro sintoma, tá? Lembrando o seguinte, essa questão da taquicardia, que ela já é um sintoma físico, obviamente que antes de entender que isso era só quase uma crise de ansiedade em relação ao futuro, em relação ao passado, né? Eu fiz toda uma bateria de exames de investigação de tireoide, porque o hipertireoidismo também dá isso, né? Então, tudo isso a gente considera anormal numa pessoa saudável, relacionado com esses sintomas, se essa pessoa já passou por um check-up, tá? Então, gente, sempre é bom, quando a gente está nesse período de reavaliação, de mudança de estilo de vida, a gente fazer uma foto daquele momento. Olha, como estão os exames, como está a minha avaliação cardiológica, como estão os meus exames preventivos, justamente para você zerar, né? Ah, eu não. Tava tudo... Ó os cachorros, gente. Ó os gatos. Espera aí só um pouquinho. Parou. Olha isso, gente. Estão se engalfinhando. Só um instante, que eu vou ter que separar. Parou! Os dois, pra lá. Os dois, vai pra lá. Ei, vai pra lá. Pra lá, os dois. Que isso? Gente, eles ficam disputando atenção, vocês acreditam? Os dois ficam disputando atenção. Parou. Os dois pra lá. Que isso? Desculpa aqui, mas eu achei que eles iam se matar. Inclusive, uma vez eu fiz um stories dos dois e eles estavam nessa situação. E eu não sabia se isso era briga ou se era brincadeira, né? Deixa eu tirar um daqui, porque eles vão fazer isso de novo. Vem cá. Vocês dois estão muito engraçadinhos. Pode parar. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. E vocês sabem, gente, que quando eu comecei a observar os animais da nossa casa, as plantas das nossas casas, eles falam muito sobre nós, né? Eu andei, essa noite, eu tive uma noite agitada. E não é sempre que esses gatos são assim, né? Então, os nossos bichos, eles expressam também muito do que a gente é. Quando a gente tá no nosso ritmo interno, alinhado com o ritmo externo, você percebe o quanto eles estão conectados com a gente, né? Então, é interessante. Foi uma noite muito mal dormida, sabe? Os cachorros latiram a noite inteira, até achei que tinha alguma coisa acontecendo, né? Mas não. Era só uma agitação interna minha mesmo, né? Claro, tem períodos que a gente tem mais agitação, e isso é normal. Eu não tô falando para vocês virarem pessoas zen, que não se abalam com nada, não. Mas é principalmente sobre perceber que aquele teu ritmo tá fora do ritmo que você tá vivendo. Que o ritmo fora tá impondo a você algo que você não é. É sobre isso que eu tô falando. E é um equilíbrio dinâmico. Então, todos os dias, lembra dos ritmos circadianos? Cada 24 horas a gente tem a oportunidade de reavaliar isso. Então, vamos para as recomendações. Mas antes eu quero que vocês falem para mim se vocês têm algum outro sintoma, além desse que eu falei, sobre desacelerar. Até pra gente entender se tem mais alguma recomendação que a gente possa incluir aqui. Como é que é você e o teu ritmo interno? Tem algum outro sintoma?
percebe essa desconexão com algum outro sintoma físico, coloca aqui para mim. Então, lembrando da importância do check-up antes da gente falar. Bom dia, Lívia, querida, direta da Bahia. Clarice tá aqui também. Que delícia falar com vocês. Essa galera já tá numa jornada, né? Já faz tempo que tá nessa jornada na busca da vitalidade. Então, vamos às recomendações. A gente vive numa cultura de barulho. Olha lá, cachorro latindo, a gente falando, verborragia e tal. Então, o primeiro deles que eu coloquei em prática foi a prática do silêncio. Não precisa, meu irmão, até meu irmão entrou hoje, gente. Bom dia, TT. A gente não costuma praticar silêncio. A gente fica na barulheira o dia todo. Então, eu não estou falando de ficar 3 horas na posição de yogi em silêncio. Eu estou falando de uma forma intencional, você escolher uma hora do dia para você ficar 10 minutos em silêncio absoluto. 10 minutos, de preferência, numa posição fixa, numa posição parado. E tentar esvaziar realmente a mente. As pessoas chamam isso de meditação, tá? Mas quando a gente fala em meditação, para quem nunca fez, a pessoa fala assim: eu não vou fazer isso porque eu não sei, não tenho técnica para isso, né? Vamos descomplicar isso. Não precisa saber meditar. Pratique o silêncio 10 minutos. Comece assim. Você vai gostar tanto que daí você vai começar a se informar sobre técnicas de meditação, porque você pode aproveitar esse momento para se esvaziar, enfim, para entrar realmente numa técnica mais avançada de meditação. E aí você vai entender que não é fácil, vão ter resistências internas, você não vai conseguir parar sua mente, aí você vai devagarzinho. Bom dia, Sônia, querida. Você vai devagarzinho introduzindo 1 minuto a mais por dia, até você chegar lá nos 20 minutos. Se você conseguir fazer essa parada estratégica 20 minutos, seja para o silêncio, seja para a meditação, maravilhoso. Então, essa foi a minha primeira técnica. Eu já meditava antes, mas tinha deixado, não tinha tido muita tranquilidade, estava fazendo de uma forma mais mecânica, então eu retomei a minha prática de meditação. Então, hoje eu não vivo sem essa prática de meditação mais. O meu dia, como todo mundo sabe aqui, começa muito cedo. E a primeira coisa que eu faço é o banho gelado, né? O ritual das suplementações, a água. E eu já vou para a meditação, antes que entre o primeiro pensamento, a primeira preocupação, o primeiro compromisso de agenda. E dentro disso, ao final, eu faço uma intenção para o dia. E tomo aqueles copos de água todos, né? Então, é muito importante a gente entender que se você não coloca uma intenção no seu dia, o seu dia vai ditar o teu ritmo. Então, voltando para essa questão da agenda, existem várias recomendações que me fizeram muito sentido também sobre a questão da agenda do dia. Primeira coisa é o seguinte: eu era aquela que marcava uma reunião 9, 10, 11, 12, 13. Chegava atrasada em todas e eu não computava o deslocamento. Acredita em mim, eu não computava. Não dá tempo, eu tenho muita coisa para fazer, vamos colocar porque vai ter que dar. Se você visse aquela agenda que eu tinha planejado para aquela agenda que tinha acontecido, pareciam de pessoas diferentes. Ninguém vive dessa maneira muito tempo. Você pode ter esses picos, né? Quando você está prestando um concurso, quando você vai fazer uma cirurgia craniofacial, que você tem que reunir vários profissionais, aí você tem aquele agito no pré-cirurgia. Você pode fazer isso quando você vai fazer uma imersão, um curso, uma palestra. Quando você tem um desafio, aí a Lívia está aqui, né? A nossa procuradora maravilhosa, quando morou nos Estados Unidos, morou fora na Espanha, está agitado por aquilo, tudo bem, né? Mas isso não pode ser a vida toda. Então a gente tem que lembrar que tem que esticar, mas tem que relaxar a corda. E a melhor forma de fazer isso é entender, primeira coisa, que 30% do seu tempo você vai dedicar para intercorrências, surpresas, mudanças de plano.
deslocamentos, coisas que você geralmente não coloca na agenda. Então, você não vai colocar uma reunião 9, 10, 11, 12. Você vai colocar uma reunião às 9 e a outra às 11h30, porque das 9 normalmente pode atrasar, terminar 10h30. E você pode ter alguma coisa entre 10h30 e 11 para se organizar, para você estar 15 minutos antes, respirando fundo, tomando seu copo d'água para entrar maravilhosa e plena na reunião de 11h30. Mas não. Na minha agenda, tinham pelo menos 4 reuniões entre 7 e meio-dia. Ninguém consegue sobreviver muito tempo assim, né? Deu muito certo, mas a que preço, né? Deu muito certo, você toca várias frentes, mas a que preço, né? Ao preço de você não ter tempo para olhar para o ritmo interno. E aí eu te faço uma pergunta. Será que a gente não lota nossa agenda desse jeito porque a gente não quer olhar para dentro? Então, essa decisão de desacelerar para entender o ritmo interno perpassa por uma escolha de ver o que está dentro. E às vezes ver o que está dentro, gente, não é fácil. É difícil. Precisa ter coragem. Agora acredite, se você tem essa decisão, o que está dentro é real. E sempre o que é real é melhor do que o que é ilusório, o que é delusório. Então, eu fiz essa escolha. Então, fui muito ajudada por mentores, fui muito ajudada até pela própria circunstância. Vocês vão ver, quando você dá um passo em direção a Deus, Deus dá 10 passos em direção a você. Eu chamo de Deus tudo que está acima do ordinário, tudo que está acima do homem, tudo que está acima de nós. O que está acima de nós merece um lugar na nossa vida. E essa é a questão do fluxo mais natural. O fluxo natural é se conectar, é estar em sincronicidade com as coisas boas que nos acontecem. Acreditem, vale a pena dar uma chance para dar esse passo em direção a Deus. Voltando lá, né, para nossa rotina. Tem coisas que a gente pode descomplicar também nessa rotina do dia a dia, tá? E quais foram as coisas que eu descompliquei? Eu descompliquei maquiagem. Então, depois que eu descobri o filtro, isso é filtro, a minha pele ficou muito melhor, porque eu precisei fazer muito menos maquiagem. E aí, eu fui largando a maquiagem, e quando eu fui fazer reuniões presenciais, eu vi que eu realmente não precisava de tanta maquiagem, sabe? Aquela ruga é minha mesma, aquela mancha é minha mesma. Então eu não sei se a maquiagem é uma coisa tão importante. Sabe como é que eu fazia maquiagem? Eu fazia maquiagem no carro. Era em 4 sinais. Eu parava, num sinal eu fazia a parte da pele, no outro eu fazia a sombra, na outra eu fazia a boca e na outra eu fazia o olho. Vocês acreditam? Ninguém merece isso, né? Então, foi uma das coisas que me levava tempo ou me levava um grau de ansiedade, porque eu tinha que terminar até chegar no lugar onde eu estava. Então, uma coisa que eu tirei um pouco da minha vida. Pouquíssimas vezes hoje eu fico tão preocupada com maquiagem. Eu passo o filtro solar, que é muito importante. Me alimento muito bem, para que a minha pele fique viçosa, assim do que vocês estão vendo. Mas eu tirei, talvez porque eu tenha optado também por tirar mais ainda as máscaras, né? Não sei, talvez agora até tive um insight aqui que pode ser até um ato reflexo, né? Tirei a máscara no geral e tirei a máscara da maquiagem também. Mas foi uma coisa que me ajudou a descomplicar a rotina. A outra coisa foi a questão de roupas, né? Quando a gente deixa para escolher a roupa na hora de sair, ou eu vou esperar até amanhã. Bom dia, Tânia! Dá trabalho. Então, no dia antes, você já separa a sua roupa e você não vai mais se preocupar com aquilo. Isso tira pelo menos 5% de energia do dia, né? Você já deixa uma mochila de troca no carro e pronto, né? Outra coisa, logística de deslocamento. Eu era aquela que ia para um lugar, depois ia para outro, ia para outro lugar, ia para outro, ia para lugar, para outro. Não. E hoje eu consigo levar as minhas meninas nos lugares todos, buscar as minhas meninas nos lugares todos, e eu concentro todas as atividades de consultório, cirurgia nesse intervalo. Gente, me diz aqui, para vocês isso era óbvio? Para mim não era óbvio isso. Eu ia encaixando, ia esticando, e eu não achava que o deslocamento era importante. Tem dia que você fica 20 minutos para chegar no lugar, né? Então, isso também me economizou aí no dia
uns 20% de energia. 20% que eu gastei menos com deslocamento. E aí eu consigo desacelerar dentro. Então, as coisas que eu tenho que fazer antes, eu faço. Tudo que eu tenho que fazer quando eu saio, eu faço no caminho. E pronto. Me conta aqui, isso para vocês é óbvio? Vocês fazem isso sempre? Ou às vezes é caótico essa questão do deslocamento? Conta aqui para mim. Falei da agenda dos outros já, né? Pra gente colocar primeiro a nossa agenda e depois adequar com a agenda dos outros e não antes. Segunda coisa, bom, então a gente já falou da agenda, falamos do silêncio. O que eu vou falar aqui é diferente só do exercício do silêncio. E a Lívia tá falando, também faço maquiagem no carro. Isso é perigosíssimo, sabe por quê, Lívia? Porque às vezes tem alguém circulando no teu carro, eu já fui assaltada numa história dessa de fazer maquiagem, que você não tá prestando atenção. Já aconteceu de eu estar fazendo a maquiagem e soltar o freio sem querer, sabe? Não dá. Sabe o exercício de presença? Eu estou no carro, eu tô prestando atenção, eu não vou falar no celular. Isso também pra mim é difícil, tá? Não vou ficar falando viva voz, eu vou estar naquele lugar com o meu corpo concentrado em dirigir, porque é aquilo que eu tô fazendo no presente, né? Então eu entendi que não vale a pena isso, né? Então, como eu não tinha o tempo pra fazer a maquiagem antes, eu não faço mais a maquiagem. Pra que você precisa da maquiagem sempre, né? Então, é uma coisa que eu tirei da minha vida, sinceramente. Tem o filtro, vocês não estão me vendo linda, é filtro isso, gente. Na vida real tem muito mais mancha, mais ruga, mas beleza, eu me vejo melhor assim. E aqui, fora disso, vocês vão ter que me aturar com ruga, com mancha, com um monte de coisa e com batonzinho máximo, gente. Juro por Deus. Mas foi um exercício seguinte, porque eu entendi que a vida é um processo criativo. Ela não é um processo reativo. O processo criativo, ele exige presença. E muito do que a gente faz é reação. A gente reage o tempo inteiro, né? E eu quero dar uma dica aqui que me ajudou muito. Não vou pedir para vocês contarem até 10, porque isso é impossível para um ser humano no nosso ritmo. Mas contar até 5 antes de responder alguém. Então, por exemplo, tô conversando com alguém, aquilo pegou em mim. Normalmente eu falo, não é isso não, é isso, né? Tem gente dominante que conheço vocês todos que estão aqui dentro. Elisete, bom dia. Os dominantes, então, eles na hora respondem, né? Mas é do nosso feitio, da nossa formação de personalidade, de ego. Realmente, bom dia, Rafa! É da nossa personalidade você responder na hora. E essa característica reativa, ela não te deixa entrar em contato com o sentimento interno, ou seja, você, de novo, está sendo escravo do ritmo externo. Então, o que me fez muito sentido foi contar até 5 antes de responder alguém. Contar até 5, não precisa ser até 10, até 5. Você vai ver que muitas vezes você sequer vai responder o que você ia responder. Você vai desistir de responder aquilo, porque aquilo não faz o menor sentido, era só reativo. O processo criativo, ele é muito mais poderoso que o processo reativo. Então, a gente saber receber sem reagir. E é um exercício de resiliência também. Então, respirar fundo e contar até 5 antes de reagir. Você vai prestar atenção no teu ritmo interno e não no ritmo que estão querendo dar, por exemplo, a uma reunião. Uma outra dica é você mudar tempo e espaço. Então, olha, eu estou muito agitada, eu estou reagindo muito. Você sai daquele espaço por um tempo, faz outra coisa e volta. E aí você vai ver que quando você volta, é outra realidade. As pessoas são outras, a discussão é outra, tudo é diferente. Então, a gente tem mais condição de olhar para o ritmo interno. Outra coisa, outra recomendação prática. Quando a gente fica adulto, a gente esquece que a gente gostava de fazer algumas coisas sem nenhum objetivo. A gente chama isso de hobby, né? Sem nenhuma obrigação. Então, faça uma lista dos seus hobbies preferidos quando você era adolescente, criança. Escolha uma, reintroduza isso na sua vida. Eu tô falando de balé, jazz, eu tô falando de línguas, né? Eu, por exemplo, meu hobby é línguas, eu amo estudar
línguas. Então, eu tenho aí uma trajetória de curso de espanhol, italiano, inglês, que eu faço justamente porque eu gosto. Ah, mas isso vai me beneficiar na minha profissão? Claro, da palestra em inglês, da palestra em espanhol, tudo bem. Mas eu faço só porque eu gosto. Então, eu assisto filme em inglês, com legenda em inglês, espanhol com legenda em espanhol, italiano com legenda em italiano, só porque eu gosto, né? Então, quando a gente colocou lá no grupo, tinha gente que gostava de fazer crochê, tricô, tinha gente que dançava, voltou a dançar. O pessoal tá aqui, aliás, a galera que tem inclusive um Instagram de dança. Deixa eu achar aqui que eu já até vou falar pra vocês, porque a história é maravilhosa. Eu entrei, a dança que habito. Acho que é a Raquel, não é, Raquel? Não é você que tem esse Instagram? E a história é linda, a história é justamente do reencontro através de voltar a dançar, né? Então isso é muito interessante. Então encontre qual é esse hobby que você nunca mais fez. Porque a gente merece. Isso a gente merece. Comer mais a gente não merece, mas a gente merece. Ruth, isso mesmo, Ruth. É muito legal essa tua experiência. Se quiser falar mais alguma coisa sobre isso, né? Mas ela falou muito sobre o quanto isso resgatou essa essência. Porque, no fundo, é sobre resgatar a nossa essência, gente. O nosso ritmo interno tem a ver com a nossa essência. Outra recomendação. Se conectar com pessoas diferentes da gente. Qual é o nosso padrão? Padrão gosto, não gosto. Isso é bom, isso é ruim. Por quê? A nossa porta de entrada para todas as percepções é o emocional. E o nosso emocional, ele é binário. Eu gosto ou não gosto, eu quero ou não quero. Aquela pessoa é boa ou é ruim, aquela pessoa é chata ou legal. E ela vai ser legal se ela for igual a mim. Olha que interessante. Bom dia, Rô, dançar, escrever. Isso mesmo, gente. Escreve aqui pra mim qual é o teu hobby, se você tem e pratica ou se você não tem e não fez esse exercício ainda. Escreve aqui pra mim, porque eu demorei. Só fui fazer isso há 3 anos, né? Eu só resolvi entrar nesse mundo das línguas, né, que eu gosto, há 3 anos. Eu tinha abandonado isso daí. Então, voltando, eu gosto de pessoas iguais a mim. Esse é o padrão. Eu te proponho que você desconstrua isso. Escolha pelo menos 2 pessoas completamente diferentes de você. E se você é muito acelerado, você vai escolher uma pessoa muito calma para você conviver, se aproximar, perceber como aquela pessoa atua. Você sabe que se você tiver que escolher entre conviver com uma pessoa que você quer se tornar e fazer um curso como se tornar aquela pessoa, você economiza 50 anos convivendo com aquela pessoa que você quer se tornar. Porque a teoria, ela é maravilhosa. Eu gosto muito de estudar, todo mundo me conhece aqui, sabe o quanto eu gosto disso. Se eu pudesse, eu só estudava. Mas é o mundo da teoria. O mundo onde as coisas acontecem é o mundo da experiência, é o mundo da prática. E a melhor prática é você se aproximar de pessoas diferentes de você, porque essa diversidade vai trazer elementos que muitas vezes você negligenciou toda a vida, que você deixou para lá, deixou para trás, que fazem parte do teu ritmo interno. Então, eu acho que essa talvez seja a última recomendação e a mais simples. Você vai lá fazer sua lista de amigos e nessa lista de amigos você vai escolher a pessoa que é mais diferente de você. Eu joguei no grupo também uma outra recomendação que foi bem polêmica, inclusive, né? Que foi a questão da verborragia. Nós vamos encerrar com a recomendação prática em relação a isso. Quando a gente fala de desespero, lembra que isso não estou falando de ser reativo, tá? Tem gente que a forma de reagir é ficar falando. Mas tem gente que fala o tempo inteiro, não só para reagir, fala por um desespero interno. Ela fala e acha que está desabafando e acha que está poupando energia. Na verdade, isso são estudos de neuropsicologia e tal. E se vocês quiserem, eu compartilho lá no grupo. Mas eles perceberam o seguinte, juntando com o exercício do silêncio, você se propor a ser mais sintético, menos prolixo, você se propor a falar menos,
principalmente sobre os seus problemas, você os torna menos relevantes. Acredite. Então, vamos dizer assim, você que tá aqui, fui traída, tá? Isso já aconteceu comigo. Fui traída. Cara, eu fiquei tão brava que fiquei contando aquilo pra todo mundo 100 vezes. E eu já não sabia mais pra quem eu tinha contado. E eu contava de novo e a pessoa fazia de conta que eu não tinha contado porque ela tava entendendo que eu precisava falar. Tudo bem, a gente tem essas fases. Mas toda vez que eu contava aquela traição, eu ficava tão brava, eu ficava vermelha, suava. E aquilo, toda a energia que eu tinha acumulado em meditação, em exercício físico, nananana, se esvaía. A gente tem que entender que é uma equação. A energia é limitada. Ou a gente usa a energia para transformação, ou a gente se esvai e fica no mecânico. Então, toda vez que eu repito as minhas mazelas para diferentes pessoas, eu vivo de novo aquilo. Então, aquela teoria do conselheiro confiável. Fez aquela lista das pessoas, escolheu a pessoa mais diferente de você, e você vai escolher só uma pessoa para ser sua confidente. E você vai contar aquilo só uma vez, aquilo que te fez mal. Então, isso traz mais calma interna. Isso traz mais consciência, mais possibilidade de você olhar para aquele problema de uma forma mais real. Porque quando você fica repetindo, aquilo cresce dentro de você. Aquilo se transforma num fantasma muito maior. Então, são duas coisas mais fáceis de fazer e que você vai ter prazer em fazer. Se aproximar dos seus amigos e escolher um conselheiro confiável para que você não se perca em devaneios, emoções negativas que vão te roubar energia e não vão te permitir entrar no teu próprio ritmo. Eu quero saber se vocês gostaram, se vocês têm dúvidas, que a gente já vai fechar essa live. Eu sempre me atraso 10 minutinhos, né? Então, na verdade, é uma live de 40 minutos. Quero saber se vocês têm dúvidas, se eu posso ajudar vocês agora, aqui, nesse exato momento. Lembrando que o que a gente falou aqui, eu quero saber se é fácil, se é difícil para você fazer, se você vai colocar em prática agora. Só vale o que a gente põe em prática. A teoria não vale para muita coisa, gente. Nessa jornada rumo à vitalidade, ela não funciona. Rosângela, minha super mentorada, tá aqui, um exemplo de transformação, né? A gente tem essa comunidade, a gente troca esse vídeo todo dia de manhã, mas a gente tem um acompanhamento muito mais próximo, que é a mentoria VIP, Vitalidade na Prática. Essa mentoria a gente pega na mão mesmo, né, para ensinar essas coisas na prática, no dia a dia. São reuniões quinzenais por Zoom de 2 horas em grupo, para quem tiver interesse. Entra no grupo que a gente fala sobre isso lá, mas a Rô tá aqui e eu gosto sempre de bater palmas para ela, porque um ano depois ela é uma outra pessoa, né, Rô? E realmente ela superou toda e qualquer expectativa. Você sabe que na mentoria a gente chama que é um processo de cebola, né? A gente primeiro cuida da camada mais externa, no meu caso, por exemplo, era exercício físico, tira, aparece outra, gestão de tempo, tira, aparece outra. Vai tirando as camadas e você vai descobrindo coisas que você nem imaginava que você podia ter. Você vai imaginando questões que te levam para um lugar que você nem imaginou que você seria capaz de chegar. Então, é muito legal. A Lívia está falando aqui. Nós estamos vivendo em um mundo que está oscilando entre a paranoia e a depressão. Isso que você falou faz muito sentido. Precisamos estar concentrados na presença para sentir que estamos vivos. Exatamente isso, Lívia. Só existe uma forma da gente entender o nosso ritmo interno e estar coerente na vida. É estar no presente. Mas a gente fica no futuro ou no passado. Então, a Josi falando que adorou, a Rô falando com certeza, a Ruth falando aqui, às 8 horas vou fazer uma live com 20 minutos de alongamento. Vem comigo, eu vou contigo. 8 horas, eu vou sair daqui, vou entrar. Gente, entra lá, a dança que habito, é maravilhoso. Eu fui bailarina, né, Ruth? Fui bailarina durante 15 anos, dançava o festival de Joinville e tudo mais. Esse é um hobby que eu quero retomar. Então é isso, minha gente.
Quem quiser pode entrar no grupo, eu vou deixar o link lá na live gravada, nossos comentários, né? E você que tem interesse em ter essas recomendações diárias, entra lá. Se não der tempo, se não quiser, a gente tem as lives semanais toda quinta-feira, 6h30 da manhã. Tá bom, minha gente? Quem tiver alguma coisa mais particular, alguma doença, que quiser tirar uma dúvida sobre câncer comigo também, estou disponível no direct, tá bom? Esse é o meu trabalho que eu com muito carinho dedico a você que está aqui e que muitas vezes não tem condições de ir no consultório, não tem condições de fazer uma mentoria, não tem condições de fazer um acompanhamento. É o mesmo carinho, é o mesmo tempo, é o mesmo amor. Eu tô aqui para servir. Bom dia!